Olá, meu nome é Elias, nascido aqui na capital de São Paulo. Eu gosto de imaginar que eu sou muçulmano desde o início da minha vida, desde que eu nasci, né? Conte-nos a história da sua conversão ao Islã e aprofunde nela. Eu nasci aqui em São Paulo, mas eu vivi 10 anos fora do Brasil. Dentre esses 10 anos, eu vivi mais ou menos uns 4 anos na França e foi lá que eu conheci o Islã. Na verdade, naquela época, eu vivia em um hostel. Nesse hostel, haviam gente do mundo inteiro. A grande maioria deles eram do norte da África. Então, eu tive muito acesso aos marroquinos e os argelianos que viviam ali. Foi através deles que eu acabei conhecendo o Islã. A gente saía todos os dias, principalmente no horário de manhã, quando eu sempre via alguém fazer a oração do Fajr e até não compreendia bem o que era aquilo. Mas aí eu fui perguntando, né? De pouquinho em pouquinho, fui perguntando o que era aquilo. Por que a pessoa acorda tão cedo de manhã para fazer uma oração? Não consigo entender. Me explica. E eles iam me explicando. Falaram para mim o que era, e aí quando fui ganhando mais confiança com as pessoas, eu também recebi convites para ir até a casa de algumas dessas pessoas, e ali eu vi o pessoal fazendo oração, e eu falei, nossa, mas que interessante, tipo, são 5 orações por dia, não sei o que. Foi através desse conhecimento diário, desse dia a dia com essas pessoas, que eu fui conhecendo o Islã. Eu fui indo até os trabalhos dessas pessoas, fazendo visitas. Foi assim que eu acabei conhecendo o Islã. Foi muito bom, foi uma época que eu me recordo com muito carinho. Esses 4 anos realmente foram fantásticos na minha vida. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz a charrada. Imaginei que não tinha feito da forma correta, porque eu fiz na casa de um amigo desses que eu tinha, e eu fiz essa charrada, mas eu achava que necessariamente precisava ter feito dentro de uma mesquita ou com um imã. Tanto é que quando eu voltei para o Brasil, eu procurei uma pessoa aqui, um irmão, no caso, de lá de Mogi das Cruzes, que ele me apresentou uma pessoa aqui de São Paulo, e aí é que eu fiz a segunda charrada. E aí alguém me explicou que eu nem precisava ter feito essa segunda charrada, porque a primeira já estava válida. Se pudesse enviar uma mensagem para si mesmo antes do Islã, o que diria? Bom, se eu pudesse enviar uma mensagem para mim no passado, era aquela mensagem: busque conhecimento e busque mais informação sobre o Islã. O Islã trouxe muita alegria à minha vida, assim, tipo, uma paz que eu realmente nunca tinha encontrado, assim. Então, eu avisaria a mim mesmo no passado para procurar isso, para procurar de alguma forma entrar em contato com alguém e conhecer o Islã. Essa era a mensagem que eu mandaria para mim no passado. Qual foi a situação mais engraçada que aconteceu com você durante a oração? Eu acho que a coisa mais engraçada que eu me lembro foi até num Tarawih, porque o que acontece? O imã que estava fazendo a oração era uma pessoa já de idade, pronunciava as palavras, recitava, né, muito lentamente. E aquele dia eu estava extremamente cansado mesmo, assim. Tinha acordado 4 horas da manhã, trabalhado o dia todo, Tarawih à noite. E o irmão ali, o imã, ele recitava muito lento, e eu tava ali em pé, cansado, e por muitas vezes eu achava que eu ia simplesmente apagar, dormir e cair no chão, assim. Mas eu me segurei, fiz a oração tudo tranquilo, mas um amigo que tava do meu lado, ele percebeu isso. Então depois, no final da oração, ele sempre ficava, tipo, brincando comigo, né, falando, você quase que você não consegue chegar até o final, né. Então essa eu acho que é a situação mais, assim, engraçada que eu passei nessa época. O que mais te confundiu no Islã no início? O que mais me confundiu no Islã no início, eu acho que foi o árabe. O idioma árabe, assim, inicialmente para mim foi realmente uma barreira, assim, eu fiquei um pouco perdido, como pronunciar as palavras, como fazer as orações da forma correta. Foi um pouco confuso, foi um pouco difícil. Com o hábito, depois de escutando muito e repetindo muitas palavras, eu acho que aí hoje tudo faz muito mais sentido e eu consigo fazer tudo de uma forma mais clara, mas no início foi realmente um pouco mais difícil. Qual é a palavra que você mais gosta no Islã? A palavra que eu mais gosto no Islã é La ilaha illallah. Eu acho que é uma das primeiras palavras que a gente aprende e realmente a que mais faz sentido para mim, a que mais toca o meu coração. O que te fez pensar em aceitar o Islã? O que me fez pensar em aceitar o Islã realmente foi o sentido de comunidade que tem, foram as pessoas. Eu realmente vivi, pelo menos em um determinado momento no início da minha conversão, com pessoas que me ajudaram
ajudaram muito. E esse sentido de comunhão realmente foi maravilhoso para mim. Assim, esse sentido de que você tem não só irmãos ao seu lado, mas Deus, Allah Subhanahu wa Ta'ala, também te cuidando. Isso me fez muito sentido, assim. É uma coisa que eu não consigo esquecer jamais. O que mais te surpreendeu no Islã? Acho que o que mais me surpreendeu no Islã é a prática da caridade, de viver em comunidade. São as duas coisas que mais me surpreendeu no Islã. Realmente, no Islã, você pratica a caridade, o viver em comunidade. Eu nunca tinha vivido ou praticado antes. Como você se sentiu ao pronunciar o testemunho de fé, que é a Shahada, né, pela primeira vez? Eu senti paz. Naquele momento que eu pronunciei, eu lembro até hoje, foi num bairro, na casa de uma pessoa que já tinha me explicado um pouco sobre o Islã, bastante até, né? Fez muito sentido para mim naquele momento. Então, ao pronunciar a Shahada, eu realmente senti paz, senti tranquilidade, senti algo que realmente eu nunca tinha sentido antes. Como sua família e amigos reagiram à sua conversão ao Islã? Bom, minha mãe realmente se sentiu feliz, porque ela viu uma mudança na minha vida, assim. Ela é uma pessoa muito observadora, mamãe. Então, ela conseguiu reparar algo diferente em mim depois da minha conversão. Mesmo que tenha sido fora do Brasil, assim que eu cheguei, ela sempre me fala, Elias, mas você realmente mudou de um tempo pra cá. E eu acredito que seja o Islã, realmente, né, que fez isso. Meus amigos encaram como algo normal, assim, e muitos têm curiosidade. Então, a grande maioria deles me fazem muita pergunta, e quando eu sei responder, eu as respondo. Sua vida mudou depois do Islã? Conte sobre. Eu não acho que minha vida mudou depois do Islã. Eu acho que mudou foi a minha visão da vida, né? Agora eu penso, eu entendo a vida, ponto de vista inicial, que é o Islã, né? Então eu tento, tudo que acontece, as coisas que passam, eu sempre penso e tento entender o porquê que elas aconteceram, mas usando o ponto de vista do Islã. Qual foi a primeira surata que você memorizou? Bom, a primeira surata que eu memorizei é Al-Fatiha, né? Que eu acredito que a grande maioria, não sei, né? Suponho eu que a grande maioria dos muçulmanos aprende essa primeira surata, já que a gente recita ela basicamente todos os dias em todas as nossas orações.